Salve, signo de Sagitário, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam muito bem. Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Sem mais delongas, bora lá para a sua leitura. Meu nome é Flávio Augusto, não que isso faça diferença. Lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer. Se vão ou não é uma questão minha, não é uma questão tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, pode refletir um presente ou até mesmo um passado, tá? Serve para Sol, Lua, Ascendente e blá, 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 toda aquela conversa. As de copas. Sem bagunça, hein, tarô? Sem bagunça. Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão, tá? O trabalho é bem sério, mas a gente traz uma leveza aqui, né? Para leitura, umas brincadeiras, às vezes umas broncas. E já vou avisar que minha voz vai falhar pra caramba, meus amores, porque o clima tá muito seco aqui onde eu moro, tá? Faz 290 anos que não chove aqui. Então eu vou nesse conta-gota de água aqui para ficar, porque senão não vai sair a leitura. Meus amores, nós abrimos com 2 de ouros, clarificado pelo 7 de ouros. Tem uma situação aqui de dúvida ou alguma escolha, enfim, Sagitário está enfrentando e essa situação está trazendo um certo desequilíbrio. Pode ser alguma questão envolvendo, sim, um financeiro, tá? Ou seja, vamos pegar aqui, o 7 de ouros, ele traz uma energia do eu tenho uma situação, tá? Eu posso manter essa situação do jeito que está ou eu posso fazer, né? Ou um investimento, eu posso arriscar, eu posso fazer algo diferente aqui. Isso pode estar ligado a trabalho, pode estar ligado a relacionamento, porque nós temos um as de copas aqui, né? Ou seja, adapte ao seu momento aí. O que acontece é que essa situação, tanto questão de dúvida, aqui se for, né? Quanto uma questão de escolha, ela está sim causando uma espécie de um desequilíbrio aí na sua situação. Pode ser, inclusive, até um desequilíbrio financeiro para algumas pessoas, tá? Flávio, como assim? Uma situação de dúvida que está causando um desequilíbrio financeiro. Vamos supor aqui, você saiu do seu trabalho, pegou sua rescisão, né? E você não sabe se você faz um investimento, se você monta alguma coisa e tal. E nesse meio tempo em que fica nesse de o que eu faço, né? Começa a dar uma desequilibrada nas questões financeiras. Por quê? Porque eu não tenho o dinheiro entrando, mas tenho o dinheiro saindo, vamos dizer assim, tá? A questão aqui é o seguinte, muito dessa situação pode estar ligada a esse as de copas, essa nova oportunidade aqui. Ai, meu Deus, vontade de espirrar. Pera aí, gente. O mouse. Desculpa, gente, nem perceberam, né? Vamos lá. Pode estar ligado aqui a esse as de copas, tá? Essa nova oportunidade que chega e é uma oportunidade que eu vejo que para muitas pessoas do signo Sagitário envolve algumas questões emocionais. Flávio, trabalho que envolve questões emocionais? Sim, né? Talvez aqui uma coisa que você queira fazer muito, que você goste de fazer. Inclusive, para algumas pessoas aqui, pode até ser uma situação que você utilizava até então como hobby, vamos dizer, né? E agora fica nessa situação do faço ou não faço. E essa situação do as de copas, ela vem clarificada pela temperança, tá? Ou seja, aqui eu vejo muito que seria uma espécie de oportunidade trazida pela própria espiritualidade para algumas pessoas, tá? Mas para outras pessoas é algo que você entende que te traria aqui um determinado equilíbrio. Seja questões emocionais, sejam questões relacionadas a dinheiro, tá? Questões emocionais aqui eu vejo até uma situação do tipo, pô, eu até aguardei um as de copas desse, né? Eu fiquei esperando isso acontecer e esse as de copas com a temperança. Pai, segura o dedinho da pessoa que vai escrever. Eu não quero. Brincadeira, mas pode escrever, não tem problema. Tá?
Esse as de copas aqui com essa temperança pode indicar sim, tá? Uma reconciliação. Se for o caso de uma reconciliação para quem quer, tá? Eu vejo que é algo que você ficou esperando bastante, mas é algo que chegou agora e por algum motivo isso está te causando uma instabilidade, né? Talvez você tenha conhecido uma outra pessoa, talvez você já esteja na dúvida se realmente é algo que você quer por conta de ter demorado. Eu vejo que foi algo que demorou um pouco para acontecer aqui. E agora que acontece, você olha com essa situação, pô, será que demorou? Não, esperei tanto tempo, demorou. Para outras pessoas, é uma situação nova, tá? É uma situação nova que talvez você possa ter esperado acontecer bastante tempo e ela demorou e por conta dessa questão você fica meio na dúvida se é realmente algo que é para você, né? Ou simplesmente há uma situação aqui que você idealiza ela como algo que vai te trazer equilíbrio. Eu só não entendi por que essa situação do 7 de ouros com 2 de ouros, né? Essa dúvida se devo fazer, se devo investir nessa situação ou não. Vamos clarificar essa parada para a gente entender melhor o que está acontecendo. Primeiro eu vou pedir aqui 7 de ouros, né? Por que essa questão aqui? O que está refletindo esse 7 de ouros, tarô? Por gentilânix aqui, signo de Sagitário, meus amores do signo de Sagitário, 7 de ouros. Rainha de ouros. A rainha de ouros é a estabilidade, então pode estar refletindo muito a questão de estabilidade. Você pode ter forte no mapa touro, virgem ou capricórnio, tá? Ou estar lidando com essas energias. Mas por se tratar de uma leitura geral, aqui eu vou utilizar ela como a questão da estabilidade, né? Então pode ser você na dúvida com relação às suas finanças, isso inclusive refletindo questão de relacionamento, sim, né? Pô, ver uma situação tipo assim, pô, saí de um relacionamento aqui que, mexeu demais com as minhas finanças e agora que eu tô sossegado, me aparece essa situação para mexer e pode mexer, né, com a minha estabilidade financeira. Tá? Tanto a questão de trabalho, né, seja uma situação de trabalho ou de relacionamento, é algo que, de uma certa forma, pode estar causando desequilíbrio. Por quê? Porque mexe com a sua situação financeira aqui. Tá? Ou com a sua estabilidade, uma espécie de estabilidade. Flávio, só financeira? Não, pode ser emocional. Tá? Porque a rainha de ouros, bem como o rei de ouros, são o casal real mais estável emocionalmente. Flávio do céu, mas e o rei de copas, a rainha de copas? Mais ou menos. Não é tanto assim, né? Por que a rainha e o rei de ouros são estabilizados emocionalmente? Tem grana, pô, tem grana. Tá emocionalmente estabilizado ali, tá de boa. Vai ter gente que vai discordar, né? E tem a turminha do... Como é que é? Dinheiro não traz felicidade. O Pix tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você que pensa assim, dinheiro não traz felicidade. Pô, manda pra mim aqui que eu mostro, que eu corroboro com você que realmente não traz. Mais uma pro 7 de ouros, tarô. Por gentileza. Dinheiro não é tudo. O Pix está aqui embaixo. Continua, inclusive. El julgamento. Caramba. Nem deu para ver a lâmina direita, né? Por causa da compensação da câmera. O julgamento, meus amores. E eu quero entender o que é esse julgamento aqui. Por gentileza, tarô. Não bagunça, irmão. Não bagunça, pô. O julgamento. Ah, Senhor. Deus é amor. Pobrezinho. É pobrezinho que fala? Nasceu em Belém? Enfim. 6 de copas.
clarificando o julgamento. Isso dá para a gente colocar em absolutamente tudo, graças a Deus, né? Seis de Copas não fala necessariamente de reconciliação, mas fala de uma situação de passado e também reconciliação. Dado o fato que temos o As de Copas e a temperança, vixe Maria, a questão é o seguinte, o julgamento traz uma finalização kármica ou uma situação de transformação, tá? E ele veio clarificado pelo Seis de Copas. Se for uma questão que envolve um trabalho ou algum tipo de projeto, alguma coisa que você tem que fazer aqui, sabe? Essa situação ela pode ter sido iniciada ou pode ser algo do seu passado, tá? Algo que você queria fazer muito, por isso a temperança, ou seja, que você entende que te traria um equilíbrio, principalmente questões emocionais, algo que você gosta aqui, tá? Mas é uma situação de passado. E agora essa situação tem a oportunidade de acontecer de uma certa forma, porém, contudo, entretanto, ainda existe uma situação de dúvida com relação a isso. Questões envolvendo relacionamento, inclusive, eu estou vendo até uma situação nova aqui, tá? De relacionamento. Para quem é novo no canal, eu falo de tudo, tá bom, gente? Por ser uma leitura coletiva. A questão de relacionamento aqui, estou vendo até uma situação, por exemplo, alguém que você talvez quis muito num passado, mas não teve a oportunidade, né? Muitas coisas aconteceram, houveram processos finalizatórios aí na sua energia, também na energia dessa pessoa, e agora essa pessoa se apresenta novamente na sua vida, tá? E essa pessoa vai trazer uma questão de dúvida. Vai trazer uma... Inclusive, meus amores, esse negócio de passado aqui, eu vou arriscar, tá? Falar isso daí, mas essa questão, ela pode até estar relacionando uma espécie de distância. Tá? Quem é uma questão de pessoa, de passado aqui. Essa situação trazendo uma dúvida. Eu entendo, até para uma questão de reconciliação, que houve um processo de transformação. E aí essa rainha de ouros, ela pode se transformar sim numa pessoa, tá? Numa energia aqui de uma pessoa. Não necessariamente pegue esse daí como masculino e feminino, mas sim a questão do arquétipo, tá? Porque eu vejo uma pessoa aqui que ela é bem carismática, bem estruturada, talvez, tá? Uma pessoa que se dá bem com muita gente aqui. Ou que tem uma espécie de dom, sei lá, alguma coisa assim. Uma pessoa que faz, por exemplo, pode trabalhar com finanças ou... né? Mas tem uma espécie de dom aqui nessa parada. E eu vejo que essa situação volta de uma certa forma transformada e acaba balançando aí sagitarianos, o meu pequeno coraçãozinho. Fala aqui desse 2 de ouros, tarô, por gentileza. Entendi. Tudo faz sentido agora. Se for uma situação de passado, tá? Para algumas pessoas, relacionando pessoas aqui, houve uma ruptura. Houve uma ruptura, teve uma torre, teve um processo de desconstrução. Para outras pessoas que não é uma questão de relacionamento, né? Aí se adapta, pode ser qualquer situação. Talvez você esteja meio na dúvida de fazer algo aqui, uma movimentação, seja ela qual for, tá? E essa situação não dá certo. Por isso que essa dúvida com relação à sua estabilidade. Entende? É um medo desse 2 de ouros aqui, de trazer esse negócio, trazer uma instabilidade e essa instabilidade gerar uma torre aqui. Fala mais desse 2 de ouros. Pode ser complementando a torre, por gentileza. 4 de copas. Em questões aí, né? E adapte uma situação de frustração. Mas eu estou entendendo aqui, nossa, vai bem mais além.
Vai bem mais além. Aqui são duas questões, né? A primeira delas que dá para falar, Sage, é como se a espiritualidade estivesse te dando uma oportunidade que você estivesse enxergando ela como algo que não vai para frente, sabe? Algo que não vai dar certo. Ou algo que vai te tirar a paz aqui, vai te tirar a sua estrutura financeira. Pode ser de uma questão de passado, isso daí deu problema. Né? Para quem é relacionado a passados, tenha dado uma situação de problema, sim, te trouxe muita frustração, né? Ou para algumas pessoas, inclusive, nem chegou a acontecer, tipo, deu uma torre logo de começo, logo de início aqui, né? E essa situação trouxe uma espécie de frustração. É uma situação de passado. Agora, de presente, de futuro, eu entendo que a Sage observando isso com uma possibilidade muito grande de dar uma merda. Muito grande também. Entende? Só que, ao mesmo tempo, para algumas pessoas também, eu vejo que é algo que você esperou. Poxa, que eu não tô... Caramba, cara. O que está acontecendo aqui, Sage? Pô, eu esperei uma situação acontecer, talvez ela tenha demorado, e agora que ela demorou, que chegou, e eu já não sei se eu faço, porque eu não tô com o mesmo pique, eu não tô na mesma vibe que eu tava quando eu tava querendo muito isso. Entende? Tarô, fala mais uma desses 7 de ouros aqui, só para eu entender uma situação. Complicado. Tarô, não bagunça, irmão. Não viu o que aconteceu com o outro, né? Foi parado dentro do armário. 4 de paus. Ixi, aqui abriu relacionamento, trabalho. Mas o 4 de paus, ele traz celebração. Apareceu uma outra informação aqui. Alguém tomou uma decisão nesse 7 de ouros. E essa decisão, ela trouxe um desequilíbrio, uma torre e uma insatisfação. Só que, Sage, presta bem atenção nisso, para quem tomou uma decisão, tá? Essa copinha aqui que está sendo entregue pela espiritualidade, tá? É essa mesma copa que está sendo entregue pela espiritualidade. A mesminha. É como se a espiritualidade estivesse te dando uma segunda chance. Aqui. De forma equilibrada. Ou seja, você vai ter uma segunda chance. Porém, contudo, entretanto, eu estou vendo que para algumas pessoas essa segunda chance pode ser algo similar a uma situação que você passou. E talvez você esteja observando isso com desconfiança. Tá? Meio que insatisfeito. Só que aqui o que a espiritualidade está falando é o seguinte, Sage, você tomou uma decisão errada aqui, que você considerou errada, e essa situação deu uma torre, porém essa nova oportunidade que está sendo entregue para você é diferente. Então preste atenção, para você que tomou a decisão. Para quem não tomou a decisão aqui, eu vejo essa desconfiança de que é algo que, né, pode te dar alguma coisa. Mas, porém, contudo, entretanto, se tratando de um 4 de paus, eu entendo que é uma situação a que ser celebrada aqui. Saca? E essa situação pode estar muito relacionada, assim, a trabalho e pode estar muito relacionada, assim, a relacionamentos, inclusive uma situação de casamento. Flávio, como assim? Pô, tem uma energia de alguém que volta aqui querendo um compromisso sério. Se for uma situação nova, vamos colocar uma situação nova para você, Sage. Teve um processo de finalização de um passado aqui, mas deve ser um passado que te trouxe aqui uma situação complicada. E agora está sendo entregue para você uma nova oportunidade,
mas você ainda está preso dentro de uma situação do passado. Sendo que esse passado já finalizou. Então pode estar tipo assim, apareceu uma oportunidade para mim, maravilhosa de um relacionamento, porém eu ainda tenho alguma coisa presa com essa pessoa do passado, energeticamente falando. Porque aqui eu vejo a finalização de karma. E essa situação, inclusive, pode estar relacionada a trabalho também. Meus amores, quando dá o gancho aqui, eu passo, tá? Final do mês de março, início de abril aqui, até quase agora, né? Em maio, tá? Eu passei por situações complicadíssimas. Eu tive que travar agenda, não tinha possibilidade de eu fazer atendimento, inclusive tem atendimentos pendentes que serão realizados sim, tá? Só que, eu não estava buscando ajuda com relação às minhas questões. E aí eu resolvi engolir a porcaria do meu orgulho, mesmo tendo uma desconfiança, porque eu sou meio desconfiado mesmo com as coisas, né? Se funciona, se não funciona. Fui na indicação de uma amiga, que ela me indicou uma terapia de radiestesia, mesa radiônica e tal. E, meus amores, fez uma diferença tão grande para mim, mas tão grande que eu fiquei de cara. Para quem está passando por essa situação, eu indico. Inclusive com essa pessoa, com a Tatiana, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o contato para quem quiser saber como funciona. Ela primeiro faz uma investigação, depois ela te fala o que está pegando, o que está vendo, né? E aí, caso você queira, você faz, né? Ou dá início ao tratamento. Eu fiz, e eu não sou de indicar as pessoas, porque eu sou desconfiado e funcionou. Tá? Porque aqui eu vejo muita situação presa em passado, uma situaçãozinha que não tá legal. E aqui tem uma oportunidade, sabe? Para quem é situação nova. Para quem é situação de passado, tem uma dúvida que eu fico com o passado, eu vou para o novo. Só que o novo traz equilíbrio. O passado trouxe uma torre. Porém, contudo, entretanto, o passado retornou de forma diferente. Tarô, se tratando de uma situação de passado, vamos confirmar. Esse passado retorna diferente? 3 de copas. Uma lâmina positiva, pode ser dito mais... Tarô, vai bagunçar no date, irmão. Não quero 2. Mais uma, Tarô, por gentileza. Você tá tirando, hein? Você vai pro mesmo lugar que o outro, rapaz. The Lovers. Os amantes. Meus amores, volta de certa forma assim diferente, tá? E para algumas pessoas, uma situação de passado aqui é almas gêmeas. Eu não gosto de falar esse termo, tá? Almas gêmeas, eu gosto de utilizar almas afins. Almas afins, pronto. Mas essa parada aqui te desestabilizou. Fala desse as de copas. Qual foi desse as de copas aqui, Tarot? Por gentilante. 9 de espadas. Putz, grila. 9 de espadas, o que tá causando 9 de espadas aqui? Num bagunço, irmão. 9 de espadas, tá? Grande Eremólia. The Hanged Man, no fundo do deck. O enforcado, tem uma situação travada. Grande Eremólias, o eremita aqui. Complicado, hein? Complicado, sabe? O eremita causando um 9 de espadas. O que é o eremita causando um 9 de espadas? Clarificando um as de copas aqui. Tá? Talvez algumas pessoas estejam extremamente introspectivas, não estão abertas a uma nova possibilidade, inclusive se tratando de trabalho, tá? Só que assim, o eremita, ele traz uma energia de autoconhecimento. Então eu vejo que eu posso estar falando com pessoas que buscaram uma espécie de um autoconhecimento com relação à sua situação aqui, tá?
Nossa, me veio uma energia de não tô vendo uma luz, não vejo uma luz no fim do túnel nesse As de Copas. Sabe? E aí isso traz uma preocupação, porque eu não tô vendo, eu não sei onde é que esse As de Copas vai dar, eu não sei se esse novo trabalho, se esse novo relacionamento, essa nova oportunidade, não tô conseguindo enxergar, vislumbrar para algumas pessoas, embora algo que você esperou. Só que o eremita aqui fala de autoconhecimento, então algumas pessoas tiveram algum tipo de autoconhecimento com relação a... Pô, sabe que me veio aqui? Gente que fez regressão e buscou registros acásticos, gente. E tá me vindo uma parada do sim. Principalmente para quem é relacionamento. Então, que ódio dessa situação. Tipo, alguém que buscou em registros acásticos ou alguma coisa assim, tá? Uma história de ter que seguir sozinho. E aí aparece a oportunidade, a pessoa chega e fala assim, ah não, mas a minha trajetória é sozinho. Porque em outras vidas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e hoje eu entendo. Gente, vou falar um negócio de registros acásticos e a regressão de idade em outras existências, tá? Existem profissionais muito sérios mesmo, tá? Mas existem situações que não são correspondentes, tá? Na maioria das vezes, a energia que é puxada é de fractal. Não é uma energia sua, tá? São outras consciências que estão, inclusive, em paralelo à sua. E aí você puxa isso daí, acha que é uma situação sua, absorve isso como uma verdade, e aí a sua vida, ó, só ladeira abaixo aqui. Tá? Então, assim, você que tá querendo fazer registro acástico, pra que vai querer saber o que fez na porcaria da existência passada, pô? Pra quê? E eu acho que na última leitura de Sage saiu uma coisa parecida, eu não lembro se foi para Sage mesmo. Mas, meu, pô, tem gente aqui que acha que tem que ficar sozinho, acho que não tem que trabalhar, não tem que fazer isso, porque é uma espécie de resgate kármico aqui. Ah, meu Deus do céu, não tem. E vou vontade de soltar até um palavrão aqui. Fala mais esse As de Copas, por gentileza. Você vai bagunçar de novo, meu irmão, você vai sair da mesa. Auto-sacerdotisa com 4 de espadas. Aí, ó. Complicado, hein? A auto-sacerdotisa já me mostra aqui que é uma situação, sim, espiritual. Que contém uma questão espiritual. Mas aqui, meus amores, dá para refletir, dá para entender, e agora saindo dessa situação de registros acásticos e tal, dá para entender porque tem muita gente desconfiada aqui. Porque é uma situação incerta. A auto-sacerdotisa com 4 de espadas. Onde a auto-sacerdotisa traz situações de segredos, tá? E o 4 de espadas traz uma situação meio que parada. Então, eu posso até estar vendo aqui, até estar falando com pessoas que talvez estejam recebendo essa oportunidade, né? E não estou tirando o que foi dito anteriormente, mas essa situação ela não está ou não vai se desenvolver de uma forma que você possa vislumbrar um avanço ou possa vislumbrar uma possibilidade de dar certo. Tá? Porque se for uma questão de pessoa, eu vejo que é uma pessoa extremamente fechada aqui. Fechada não, extremamente misteriosa. É uma pessoa que não mostra
o que tem, quem é, porque é. Entende? Se for uma situação de trabalho, de projeto, é mais ou menos um tipo... uma coisa que tanto tem uma possibilidade muito grande de dar certo, mas como também tem uma possibilidade de não dar certo, porque não tem não tem uma visão de futuro com isso, não tem uma prospecção, é algo que está ainda fechado aqui aos olhos de muitas pessoas do signo de Sagem. Então dá para entender muito essa questão do 7 de ouros, né? Dessa dúvida, se eu devo fazer, se eu devo investir, né? Se eu devo me arriscar aqui. Tarô, existe alguma situação de conselho aqui para sagitarianas, sagitarianos com relação a esse 7 de ouros? 3 de ouros. Mais uma. Mais uma, tarô. Cara chato. Mais uma. Fala desse 3 de ouros aqui. Traz um arcano maior, se for o que eu tô pensando. Obrigado. O louco. Não é? Fala desse 7 de copas. Aqui tá falando, meus amores. 2 de paus. Bom, com a auto-sacerdotisa na mesa, eu entendo que aqui tá falando muito de intuição. Mas aqui, meus amores, eu pedi, né, porque o 3 de ouros, ele traz uma situação de ajuda. E eu tava pensando, né, na hora que saiu o 3 de ouros, eu pensei, uma ajuda espiritual. E pedi um arcano maior para confirmar. Os arcanos maiores trazem essa energia mais espiritual. E retornou aqui a lâmina do louco. Ou seja, eu entendo que para algumas pessoas, tá, existe uma necessidade de você fazer uma conexão espiritual, buscar algum tipo de ajuda espiritual com relação a essa situação. Tá? Por quê? Por quê? Aqui. Porque essa situação de dúvida ela pode estar sendo gerada por essas questões de passado. E nós temos o 7 de copas aqui com 2 de paus. Uma situação que já aconteceu. E se é uma situação ligada ao passado, você precisa ou fazer uma desconexão ou um desenlace energético, seja com qualquer passado que for aqui, tá? Principalmente porque o 7 de copas é uma situação de ilusão também aqui, 2 de paus. Só que em questão de conselho também, o 2 de paus com 7 de copas está falando, olha, você precisa começar a tirar da sua energia aquilo que você sabe que não é. Aquilo que você sabe que não faz sentido. É como se você tivesse aqui vivenciando várias situações, Sagi, na sua mente, e eu não digo nem na sua mente, mas nas suas questões, não pode ser na sua mente, né? Mas nas suas questões emocionais aqui, e aqui está falando, olha, disso tudo que você está vivenciando, que tá te impedindo de fazer o que você tem que fazer, apenas uma delas é verdadeira. E você precisa começar a tirar o que não é, o que é devaneio, sabe? Porque é como eu tô enxergando uma situação assim. É como se você estivesse criando várias histórias ou várias situações na sua mente, né? Pensando, criando vários resultados ou várias expectativas para uma situação. E aqui está falando, não tem nada disso, tudo isso aí não passa de uma ilusão. E quando você cria isso,
você não consegue definir de fato o que você tem que fazer aqui. E aqui está falando muito forte para buscar, sim, ajuda espiritual com relação a essas questões. Porque essa dúvida não é uma dúvida simples, ela pode estar atrelada a torres que você passou aqui, tá? Onde essas situações de passado, que finalizaram ou não, elas estão influenciando não só nessa oportunidade que vai aparecer aqui para você, mas como qualquer outra situação. Qualquer outro passo que você vai dar. Porque é como se você enxergasse aqui, Sage, que todos os passos que você dá em direção a alguma situação são passos ilusórios, são passos em vão. Mas não são. Aí é que está o X da questão. Né? Aí é que está o X da questão. E numa situação um pouco mais específica, aqui está falando, talvez você tenha que se arriscar em alguma questão aí, tá? Porque a partir do momento que você se arrisca, é onde você vai ter um entendimento do que você precisa entender aqui. É onde você vai... Eu me arrisquei numa situação. Vou dar um exemplo aqui, tá, Sérgio? Para não ficar... Nossa, 40 minutos de leitura. Meu Deus do céu. Vou dar um exemplo. Você tem que... Vou dar um exemplo meu. Eu tenho que montar um negócio aqui. Eu tenho que montar uma parada aqui que começou a aparecer para mim através de downloads, de projeções e tal. Só que eu tô meio na segunda de fazer isso. Isso é um negócio que não é para ser feito ou dá errado, né? Só que de qualquer forma, mesmo eu tendo dúvidas, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, eu vou fazer, né? E eu vou ver no que vai dar. Se der certo, ótimo, perfeito. Se der errado, eu perdi um bom tempo. Eu botei outras coisas, mas eu entendo que algum propósito tem. Saca? Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para vocês, sabe? Gente, eu até esqueci de falar aqui, ó, do QR Code, tá? E eu ia apontar para a tela aqui, ó, mas aqui e aqui, né? SOS Rio Grande do Sul. Para quem puder ajudar, tá? É uma situação muito complicada lá. Na descrição do vídeo também tem a chave Pix aqui, tá bom? Para quem não conseguir pegar o QR Code aí, ok? E, gente, já deixou o like? Já deixou a inscrição? Já partilhou? Já fez comentário? A voz falando demais, né? Não fez ainda? Não custa nada. Você que fez, meu muito obrigado, tá? De coração mesmo, mega beijo. Haverão mudanças no canal, elas serão postadas aqui na comunidade e no Instagram, que é o mesmo nome do canal, @Flávio Tarotti, tá bom? Assim que essas mudanças estiverem vigentes, eu vou postar aqui, ok? No mais, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, mega beijo pra você